Aleluia. Deus tem nos dado algumas experiências muito legais que enquanto estamos ministrando a palavra, começa a acontecer algo no meio do povo, o povo é curado, é sarado. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus, a unção de cura nesse lugar. Se você entrou aqui com alguma dor, se você entrou aqui com alguma dor na alma, angústia de alma, eu quero declarar que Jesus, Jeová Rafá, está aqui. Amém? E eu quero declarar que todo jugo é despedaçado por causa da palavra de Deus. Qualquer jugo não vai suportar o peso da glória de Deus. Porque a unção é maior que todo jugo. A unção quebra cadeias e rompe. Amém? Glórias a Deus. Quando nós estávamos no nível 2, o apóstolo nos procurou e nos convidou para compartilhar com vocês um tema. E eu me senti honrado e desafiado a compartilhar com você sobre a questão dos 5 ministérios. E dentro dos 5 ministérios, ele pediu que falássemos sobre a unção, o dom de mestre, o ofício de mestre, o chamado de mestre. Não é? E a importância que isso tem, a relevância que isso tem hoje em dia, meus queridos. É muito importante que nós atentemos para isso, porque a palavra nos diz que, lá em Efésios 4:11, que Deus constitui alguns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Ou seja, Jesus Cristo, Ele liberou sobre a sua igreja a unção e o dom de mestre. E isso agia plenamente na vida de Jesus. Isso fluía de uma maneira muito intensa na vida de Jesus. Por isso que Jesus era chamado de Rabi. E Rabi é uma palavra hebraica que significa mestre, ou entendido na lei. E nós vamos ver que Jesus não falava apenas, não é? Não, ele não falava como os escribas e fariseus, porque no final do Sermão do Monte está escrito, ele falava como quem tem autoridade. Amém? Amém? Vira para alguém que está do seu lado e fala: Deus derramou sobre a sua igreja os 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. A palavra nos ensina que isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos mais como meninos ou crianças, até que cheguemos à unidade da fé. Amém? Então esses dons são derramados para quê? Para equipar os santos. Isso não é apenas para uma classe de pessoas. Isso não é apenas para uma elite, não. Isso foi derramado sobre o corpo de Cristo, porque Jesus derramou. Amém? E eu já quero começar dizendo algo para você sobre a importância do dom de ensino. E se você puder anotar, eu gostaria que você anotasse. Que é a seguinte verdade: a igreja que negligencia o ensino sistemático ou contínuo da palavra de Deus, ela vai se desviar. Aonde não há ensino, o povo perece. Aonde não há ensino, onde não há entendimento, o povo perece. O Senhor declara, através da boca do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo morre porque não conhece. Então a igreja, eu digo igreja, eu estou dizendo a estrutura, eu estou dizendo o prédio, eu estou dizendo a liderança, eu estou dizendo, não é, isso aqui que nós estamos aqui é a igreja de Cristo. Eu não estou me referindo apenas a você que é a igreja de Cristo, mas eu estou dizendo igreja como instituição. Igreja que despreza o ensino da palavra de Deus, essa igreja ela vai se desviar do caminho. E nós estamos exatamente vivendo dias, os últimos dias, e o apóstolo Paulo fala, nos últimos dias as pessoas apostatariam da fé, elas negariam a fé, elas seguiriam ensinos de demônios, elas sentiriam comichões no ouvido,
Por isso é importante que nós enfatizemos, ainda mais nesse tempo em que o tema desse ano não significa que restituição, expansão acabou, não. Você vai ser restituído e você vai expandir. Mas agora vem um outro tema, para quê? Para somar com esse, que é a consolidação do reino de Deus, ou a construção do reino de Deus na igreja apostólica. E não se constrói nada se não tiver ensino, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer. A ignorância espiritual ela é a grande arma do diabo e do espírito de Jezabel. Por quê? Porque onde não há ensino das Escrituras, há manipulação, há distorção, há desvio da verdade. Mas onde você tem uma igreja que é ensinada na palavra, como os crentes bereanos, a Bíblia diz que eles checavam tudo aquilo que Paulo falava. Eles consultavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava ensinando realmente condizia com aquilo que estava escrito na lei e nos profetas. Por isso não é errado você checar aquilo que eu estou falando. Aliás, eu te estimulo a fazer isso. Amém, queridos? E quando nós olhamos, por exemplo, para Israel, nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 4, verso 16. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, verso 16. E olha o que está escrito. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu. E levantou-se para ler. Ou seja, todo judeu sabe e ensina seus filhos a importância de trazer os seus filhos na casa do Senhor. Eu não vou levar meu filho porque ele é criança, ele vai atrapalhar o culto. Mentira do diabo. Não vai atrapalhar o culto. Coisa mais linda que eu vi aqui são as crianças adorando a Deus desde pequena. Você não pode privar seus filhos disso. Não importa, irmão. Se ele estiver com fome, ele vai pedir o peito, é natural. Se for recém-nascido, vai para um lugar reservado e amamenta. Se ele fez as necessidades fisiológicas, trouxe a sua fraldinha, vai lá e troca. Mas não deixe de trazer seu filho na casa de Deus. Então Jesus desde pequeno foi ensinado, foi orientado por seus pais a ir aonde? Na sinagoga, a prestar culto a Deus. Irmão, presta atenção. Se Jesus, que é o Filho de Deus, a revelação máxima de Deus, ia e sentava para ouvir a palavra, por que você não consegue ficar 15 minutos sentado ouvindo? Você é mais espiritual que Jesus? Vira para alguém que está do seu lado e fala, o cara além de mestre é profeta. Vamos lá para Hebreus capítulo 5, verso 12. Está escrito assim, nós vamos ler até o 14. Pois, aqui o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Timóteo, outros dizem que foi Barnabé, não importa. Deus não quis revelar quem foi o autor. Mas está aqui, é inspirado por Deus. Está escrito assim, pois com efeito, ele começa dando uma dura no povo. Quando deviam ser mestres, porque eles haviam crido há muito tempo atrás, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. A palavra oráculo aqui significa testemunho, ou seja, escritura. O escritor, o autor de Hebreus está vendo que aquela igreja, embora fosse uma igreja antiga,
Ela estava necessitando de novo voltar para as Escrituras. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes, irmão, o pastor ele vem para a casa de Deus com uma unção tremenda e traz uma palavra poderosa. Só que o Espírito Santo conhece a igreja. E aí ele fala para o pastor, não ministra isso não, porque eles não vão entender nada, eles vão jogar isso fora. Aí tem que ficar falando os princípios elementares da fé. Os fundamentos da fé. Os pontos basilares da fé. E o Espírito Santo estava gritando nessa igreja, até quando vocês vão continuar só nesse leitinho? Vira para alguém que está na sala e fala, está na hora de crescer, irmão. Aí ele diz no verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Olha a dura que ele dá naquela igreja. Porque é criança. Você que é professor, você sabe muito bem que você não pode pegar e ensinar. Se você é professor de matemática, você vai pegar o ensino da raiz quadrada e vai dar para uma criança que entrou agora na primeira série. Você não vai fazer isso. E o Espírito Santo está bradando, eu quero revelar mistérios profundos para a minha igreja, mas ela não tem maturidade suficiente para receber. E aí ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos. E essa palavra adultos aqui é maduros na fé. Maduros na fé, irmão. Olha, já que me convidaram, e pode ser que não me convide de novo, amém? Mas quem é maduro na fé não fica caçando pregação no YouTube de cara que tem 1 bilhão de seguidores. Ele vem e senta e ouve seu pastor. Porque esses caras que têm 1 bilhão de seguidores não te conhecem. Quer o seu dízimo, quer a sua oferta, mas ele não vai parar para te ouvir. E você fica dando ponto para eles. Quantos aqui serviram o quartel, o exército? Nossa, ninguém serviu o exército aqui? Só eu? Ah, o irmão? Você serviu aonde? Qual quartel que você serviu? Oi? Ah, em Minas. Eu servi no 22º Belog aqui em Barueri. E eu aprendi algo, irmãos, que eu trouxe para o campo espiritual. Nós estávamos aprendendo a marchar. Marchar. E o nosso sargento, ele ia na frente. E aí o que acontece? Ele estava nos ensinando a marchar e nós tínhamos que marchar dentro de uma ordem unida. Ou seja, no mesmo passo, no mesmo ritmo, porque senão um atropelava o outro. E aí o que aconteceu? Quando nós estávamos marchando, alguém chegou e gritou assim no meio. Alguém que estava de fora daquele agrupamento, que não era o sargento, gritou, alto! Aí o cara parou, o que acontece? Quem estava atrás? Aí o sargento parou a equipe e falou, aprendam a ouvir a voz do seu sargento, só. Eu trouxe isso para a vida espiritual. Eu ouço meu pai. Pegou? Mas o alimento sólido é para os maduros, para aqueles que pela prática, ou seja, que não é apenas ouvir, mas é praticar a palavra de Deus. Tiago diz que aquele que não pratica a palavra de Deus é como aquele cara que olha no espelho e esquece do seu rosto.
Ele está falando de prática, irmãos, de praticar a palavra de Deus. Tommy Tenney, que escreveu Caçadores de Deus, ele diz que o problema da igreja não é falta de ensino, mas é a prática do ensino. O alimento é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Discernir é separar, não somente o bem, mas também o mal. Interessante, presta atenção. Ele está falando aqui de discernir não somente o mal, mas o bem. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, irmãos, nós agimos no impulso da alma, não é pelo Espírito, e achamos que estamos agindo pelo Espírito, mas é pura alma. Vou te contar uma experiência que nós passamos. Um casal da nossa congregação, da nossa comunidade, estava passando um problema financeiro muito grande. E nós sentimos no coração de ajudá-los. E ainda pegamos a palavra de Deus e falamos, não, a Bíblia diz, lá em Gálatas, vamos fazer o bem aos da família da fé, e nós ajudamos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nós emprestamos dinheiro para aquele casal. Eles se tornaram nossos inimigos. Sabe por quê? Porque eu atrapalhei algo que Deus queria fazer na vida deles. É discernir o bem. Quando você tem acesso à palavra de Deus, quando você é maduro, você sabe separar o bem e o mal, não é somente o mal. Irmãos, até para fazer o bem a gente tem que ter sabedoria. Eu trouxe essa lição para mim e nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Até para fazer o bem, a gente tem que ter sabedoria. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo para você ler a Bíblia na sua casa, mas ele está dizendo para você trazer a sua Bíblia na igreja e ler. Nós estamos vendo tempos muito perigosos, irmãos. Se fizermos uma campanha sobre livramento financeiro, sobre unção de prosperidade, lota a igreja, mas faz uma reunião de oração para buscar o Espírito Santo. A não ser que aconteça como aconteceu em Asbury. O Espírito Santo vem, se derrama naquele lugar e ninguém quer ir embora. Mas via de regra, irmão, o povo quer isso aqui, ó. É igualzinho na época de Jesus, vão atrás de Jesus por causa do pão. Mas Jesus fala, não busquem apenas o pão físico, busquem o pão vivo que desceu do céu. E os aleluias estão diminuindo. Meu Deus do céu, não estou fazendo sucesso, irmão. Já recebi uns 10 mil dislikes aí. Já estou sendo lacrado. Ele está falando leitura pública das Escrituras, irmãos. É ler a Bíblia no culto, é ler a palavra de Deus, é você ministrar a palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela não volta vazia. A palavra de Deus é a boca de Deus para nós. Eu não sei você, mas essas pregações coach eu não suporto. Você é invencível, você é o Superman. Você tem o martelo do Thor, você é um semideus, você é a fonte de recursos. Não, não sou, é Deus. Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo, a esperança da glória. É Cristo em vós. A igreja, ela recebeu da parte de Deus uma das tarefas mais lindas e maravilhosas, que é
a defesa da verdade. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que Paulo quer dizer aqui? Que a igreja, irmãos, ela é como se fosse um banco. E nesse banco que é a igreja é depositada a palavra de Deus. Por isso que não existe melhor lugar do que a igreja. Se você quer encontrar a verdade, vai na igreja. Você não vai encontrar a verdade aí fora. Pelo contrário, aí fora quem impera é o Deus desse século, que é o pai da mentira. Mas aqui dentro, na casa de Deus, você vai encontrar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, é aqui que você vai encontrar a verdade. Não é lá fora. Lá fora que você vai encontrar, não, meu. Não importa, se você quer ser... Está gravando, né? Sabe? Pode ser o que você quiser. O importante é ser feliz. Não, irmão. Por que eu sou feliz com a minha esposa? Porque nós fizemos um propósito. Quando nós casamos, qual foi? Eu disse, eu vou te fazer feliz. E ela disse, eu vou te fazer feliz. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer ela feliz. Ela casou para me fazer feliz. E tem dado certo, irmão. Tem dado certo. Por isso, se você está do lado da sua esposa, olha para ela e fala, eu quero te honrar. A igreja é esse banco. A verdade, ela foi depositada na igreja, irmãos. E eu e você, nós defendemos essa verdade. Paulo diz que nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,14. Paulo vai falar aqui sobre a importância de se ensinar a palavra de Deus. Ele diz assim, tu, porém, 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, sabes as sagradas letras que te podem tornar-te sábio. A palavra de Deus nos faz pessoas sábias. Quem lê a Bíblia não é burro. Quem lê a Bíblia é inteligente, tem sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, irmão? Leia a Bíblia. Quer ser sábio? Peça a Deus que Ele te dê o temor dEle no seu coração. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz, toda a Escritura é inspirada, ou seja, a Escritura ela saiu de Deus, ela nasceu das entranhas de Deus. Isso que é inspirar. Deus respira através da sua palavra, Ele sopra através da sua palavra. Toda Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com qual propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, entre parênteses, completo. E perfeitamente habilitado para toda boa obra.
que eu faço? Eu recebi essa tarefa do meu chefe, eu não sei o que fazer. Meu irmão, vai ler a palavra que você vai ter revelação para saber como fazer. Eu tenho que fazer isso aqui, como é que eu vou fazer? Vai ler a palavra de Deus que Deus vai te falar. Sabe que você encontra na Bíblia conselhos para tudo, irmão. Para a área sentimental, para a área espiritual, para a área familiar, para a área financeira. Você vai encontrar tudo na palavra de Deus, porque diz que ela é útil para tudo. Agora, você não pode ser daqueles que só lê a Bíblia quando o pastor projeta na parede, irmão. Você só lembra de ler a Bíblia quando é projetado na parede. Não, irmão, tem que ser todo dia. Qual que é a nossa obrigação como pais? Salmo 78, verso 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, desde pequeno, ensine a palavra de Deus. Sabe o que nós fazíamos quando nossos filhos iam dormir? Eles tinham 3, 4 anos. Eles estavam dormindo. Nós entrávamos no quarto e líamos a palavra de Deus. Nós líamos a apostila de cura interior, aquela oração de cura interior, enquanto eles estavam dormindo. Nós líamos, o Espírito Santo visita, desde o primeiro mês, na concepção, e eles dormindo, irmãos. E isso é tão sério que Paulo diz, o salmista Davi diz: até a noite o meu coração me ensina, até enquanto eu durmo, meu coração me ensina, meu irmão. Então, sabe, você que está grávida, põe a mão na sua barriga e profetiza sobre teu filho, sobre a tua filha, e lê a Bíblia ainda no ventre. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, isso é conhecido como o Shema Israel. Toda criança aprende isso dos seus pais. Todo judeu sabe na ponta da língua. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Quando eu deixava eles na porta da escola, do ensino fundamental, eu deixava eles na porta da escola, eles entravam, eu falava para eles o seguinte: não se esqueçam de quem vocês são filhos. Aí eles falavam: pai, a gente sabe que nós somos seus filhos. Falavam: não, dele. Dele. Amém, querido? E aí eles falavam, quando a gente ia aprontar, a gente não conseguia, porque a gente lembrava do que você falava. Qual que é o papel do Espírito Santo no ensino? Isaías capítulo 29, verso 10. Porque o Senhor, Deus estava irado com aquela nação. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Imagina uma igreja que não tem profeta. Para muitos é festa e alegria, porque pode fazer o que quiser. Porque para muitos profeta, pelo amor de Deus, né?
Ai, lá vem esse cara. Ele vai estragar a nossa festa. Que ele vai falar, tem que ter santidade, tem que ter oração, tem que ter jejum. Que não pode ficar pecando. Não pode ir na balada. Não pode. Ai, lá vem esse cara. Mas aqui não é assim não, né, irmão? Vocês amam os profetas, né? Glória a Deus. Faz assim para mim, por favor. Fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. Ele responde, não posso ler porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Você precisa da unção do Espírito Santo. Porque o homem espiritual, ele compreende as coisas do Espírito. E a Bíblia é um livro espiritual. Você pode conhecer a letra, e é maravilhoso, mas se você apenas conhecer a letra, você será um Nicodemos. Você não vai conhecer a letra, o Espírito que está por trás da letra, que fala através dela. É o que Jesus falou. Você é líder em Israel, você é doutor, você é PhD, mas você não compreende uma coisa simples. Precisa do Espírito Santo para entender a palavra. Precisa do Espírito Santo. Vira para alguém que está ao seu lado, você precisa do Espírito Santo. E agora, em último lugar, Amós capítulo 8, verso 11. Ou agora, só porque eu falei que é o último lugar, você vibrou, hein? Você falou, glória a Deus. Irmãos, nós estamos lutando hoje em dia contra um demônio sorrateiro chamado secularização, que a Bíblia chama de apostasia. O que é a secularização? Secularização é a gente pensar a partir de Deus, ou seja, sem Deus. Sem levar em conta a palavra de Deus. E isso muitas vezes entra na nossa vida e a gente não percebe. Você quer ver o exemplo da secularização na vida dos discípulos de Jesus? É quando estava vindo aquela tempestade, o barco quase afundando e Jesus dormindo, e eles foram acordar Jesus bem depois, que quase estavam afogando. Aí, não, vamos chamar ele. Secularização, irmão, é um demônio antigo, e que vai mudando de roupa, vai se travestindo. E hoje as pessoas, o que elas fazem? Hoje elas transferem tudo para o campo psicológico. Eu estava falando com uma pessoa esses dias sobre o exemplo de fé que o meu pai, apóstolo Géser, me dá. Passando lutas tremendas, apóstolo Alan sabe. A mãe internada no hospital e ele ministrando a palavra. Aí alguém chegou e falou assim para mim, é que ele tem uma consciência emocional, acho que foi esse termo, muito forte. Ah, para com isso, irmão. É fé. Fé. A apostasia é inimiga da fé, ela mina a fé das pessoas. Ela rouba a fé. E olha, você pode até ser batizado com o Espírito Santo, orar em língua, ser cheio do Espírito Santo. Mas, meu irmão, você pode ter uma mente secularizada. E você pode pensar as coisas a partir do humano, não do espiritual. Eu estou falando aqui de cosmovisão. Sabe o que é cosmovisão? É como você enxerga o mundo. E o que você usa para enxergar o mundo? Quais são as suas lentes que você enxerga o mundo?
Como você observa o mundo? Você tem que observar o mundo através da palavra de Deus, irmão. Porque sua cosmovisão é isso aqui, ó, é o seu óculos, é a sua lente com que você lê o mundo. Então você tem que ler o mundo dentro da perspectiva de Deus. E você vai encontrar isso na palavra de Deus. E está ficando raro encontrar lugares onde a palavra é ensinada. Toda. Não naquilo que apenas convém. Olha o que diz Amós 8:11. É uma palavra profética. E o 12 também. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir o quê? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: a palavra está ficando escassa. Porque as pessoas só querem que alguém massageie o seu ego. Só quer palavra profética de bênção, que vai ficar rico, que vai ter não sei quantas casas na praia, que vai ter uma conta bancária, sabe, poupuda. O povo quer isso. Mas tem uma galera que não quer isso. Tem uma galera que é igual aquela música antiga, da mesma época que o pastor cantou aqui, que as nossas músicas revelam as nossas idades. Que dizia assim, ó: eu quero é Deus. Não é, né? Tá bom. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É isso aí, meu irmão. Olha o que ele diz aqui, ó. Pode aplaudir. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra de Deus e não acharão. As pessoas, sabe, Deus vai gerar uma fome, um desespero nas pessoas para voltar para a palavra de Deus, porque aquilo que está sendo ensinado aí fora, irmão, já está esgotando, não está dando certo, porque só alguns ficaram ricos. Isso é uma bolha, vai explodir, é fajuto. E aí as pessoas voltarão de novo a procurar aquele lugar onde a palavra de Deus é ensinada com integridade, com temor, com respeito, com sinceridade, com reverência, com amor, com paixão. E quando a palavra de Deus ela é ensinada, irmãos, sabe, com fogo do Espírito Santo, oh, meu querido, não tem demônio que resista. Por que que a igreja precisa dos mestres? Para que ela não se desvie, para que ela não apostate a fé, para que ela não seja vítima de Jezabel, nem da secularização. Porque se você tiver uma mente moldada pela palavra de Deus, irmão, você vai saber discernir o certo do errado. Amém? Fique em pé no seu lugar. Quero fazer uma oração muito simples, no sentido de que a igreja volte a se apaixonar de novo pela palavra de Deus. Que você volte a se apaixonar pela palavra de Deus.
para que você saia daqui com o propósito de ler a palavra de Deus. Jesus declarou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você precisa do espírito, você precisa da vida que há na palavra. Quantas vezes você veio para a casa de Deus angustiado, mal, e de repente veio aquela palavra certeira no seu coração. E sua vida foi transformada. Quando a palavra de Deus vem no ambiente, a nossa vocação é despertada. Desde pequeno, meu sonho era ser pastor, porque eu olhava e eu via pastores da minha época, como Rex Humbert, Jimmy Swaggart, Billy Graham. Vi esses homens ministrando a palavra e como eles fluía a palavra nos lábios deles, e eu ficava apaixonado pela maneira com que eles falavam da palavra. E eu me lembro que fui com a minha esposa, nós morávamos na Lapa, zona oeste de São Paulo, e nós sempre gostamos de um ministério chamado Vencedores por Cristo. E aí soubemos que eles estariam ministrando na Igreja Batista de Santo André, numa conferência missionária organizada pelo pastor da igreja Edson Queiroz. E nós fomos lá, eu fui para ouvir Vencedores. E naquela ministração, Vencedores ministrou louvor e adoração. Mas o pastor Edson trouxe uma palavra falando que queria fazer um apelo para aqueles que têm chamado pastoral e chamado missionário. E ele leu aquele texto de Timóteo, que nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, porque ele só quer agradar aquele que o arregimentou. E naquela hora, quando ele leu esse texto no meu coração, veio como uma flecha, algo queimando meu coração. E ali consolidou a minha vocação pastoral. Algo que eu já queria desde criança. Em 87, eu disse sim. Por que foi despertado em mim? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Que essa noite a palavra de Deus queime no seu, no meu, no nosso coração. A igreja precisa voltar de novo a amar a palavra de Deus. A maior contribuição da reforma protestante, meus irmãos, foi a volta ao ensino das Escrituras, porque a Escritura tinha sido banida, igual na época do rei Josias, que perderam. Aí de repente alguém chega, achei um livro, aí leu, descobriram que era a palavra de Deus. O povo de Israel tinha perdido as Escrituras. Nós não podemos perder as Escrituras, irmão. Nós precisamos dela, você precisa dela. Você precisa dela para ensinar teu filho, você precisa dela no teu emprego, na escola. Pai, em nome de Jesus, eu quero, nessa noite, nesse lugar, agradecer a Ti, ó Deus, pela vida desse povo. Povo lindo do Senhor, que conhecemos hoje, extensão do Teu corpo. Tua igreja, reunida nesse lugar, Te adora, ouve a Tua voz. E eu clamo agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem nesse lugar, gerando em nós, ó Deus, uma paixão pela Tua palavra, um amor pela Tua palavra. Como diz, ó Deus, o Teu profeta, achada Tuas palavras,
Logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o meu coração. Que a tua palavra seja para nós, ó Deus, gozo e alegria para o nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, seja na nossa boca como mel. Que devoremos a tua palavra, que leiamos a tua palavra, que a coloquemos em prática, que a tua palavra, ó Deus, seja, Senhor, o centro da nossa vida, para que façamos as coisas, ó Deus, a partir dela, não a partir de nós, dos nossos achismos, nem das nossas convicções, mas a tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra a revelação, Espírito Santo. As verdades espirituais se discernem pelo Espírito. Eu te peço, Espírito Santo, abre a nossa mente para entender a tua palavra. Abre a nossa mente. Tira, Senhor, todo obstáculo. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que impede-nos, ó Deus, de ler a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que querem ler a tua palavra e muitas vezes quando vão ler sem ter sono, nós repreendemos essa ação maligna em nome de Jesus, ó Deus. Pai, aqueles que querem ler a tua palavra e de repente a mente é tomada por distrações, nós repreendemos essas vozes e nós ordenamos que elas se calem em nome de Jesus. Senhor, os teus profetas no Antigo Testamento eram chamados de boca de Deus. Nós queremos ser essas bocas de Deus. Nós queremos, Senhor, liberar a tua palavra. Liberar a tua palavra. Senhor, nós queremos liberar a tua palavra na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa nação. Não importa, Senhor, o que estão dizendo da nossa nação. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Senhor, não importa, Senhor, como está a nossa família hoje, nós declaramos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Profetizamos e decretamos a palavra na nossa família, Senhor, a salvação dos nossos familiares. Aqueles que têm filhos drogados, ó Deus, nós declaramos, Senhor, o espírito de arrependimento sobre eles. Aqueles que estão enfrentando lutas na sua casa com os seus pais, querendo se separar, nós repreendemos esse espírito de divórcio. Nós profetizamos na nossa casa que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Por isso, a nossa família não será destruída. Mas o Senhor vai estabelecer, ó Deus, a nossa casa em firmeza. O Senhor Jesus declarou em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Declaramos que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas pelo contrário, nós vamos avançar e o inferno vai recuar. Em nome de Jesus, nós vamos avançar.